Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos começando mais uma catequese com o Padre Cléristo. Hoje, um tema maravilhoso que nós vamos trabalhar na nossa catequese, a consagração a São José. Você nunca ouviu falar dessa consagração a São José? Hoje no meu canal você vai ter a oportunidade de ouvir falar. Claro, algumas pessoas já ouviram falar, mas nos mínimos detalhes eu creio que não. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco dessa devoção que está surgindo, né, por ocasião também do ano de São José, que foi proclamado pelo Papa Francisco. Então isso deu uma abertura maior para se falar mais sobre São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Então essa consagração, queridos irmãos e irmãs, nós vamos trabalhar no livro do padre Donald Corway, que esse padre, ele é um padre que ama muito São José, um homem muito estudioso da devoção e da pessoa a São José. Então só gostaria de ler um pouquinho a biografia dele, para que vocês entendam que o assunto é sério. Nós não estamos aqui trabalhando com piatice, com devocionismo sem fundamento bíblico, não. O padre aqui, ele é doutor, ele é uma pessoa estudioso, ele é inteligente, então ele tem propriedade para falar da consagração a São José. Então o padre Donald, ele é o vigário da provincial e diretor vocacional da província da Mãe da Misericórdia dos Padres Mariano, da Imaculada Conceição. Ele graduou-se em Filosofia e Teologia na Universidade Franciscana de Steubenville, em Ohio. Obteve um Master of Divinity e bacharelado em Teologia Sagrada na Dominic House of Studium, em Boston. E é licenciado em Mariologia no International Mariologia do Instituto de Ohio. Ele escreveu e editou muitas outras obras sobre Nossa Senhora, o Rosário e sobre São José. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um teólogo, de um mariólogo, de uma pessoa que realmente estudou e que tem conhecimento para falar dessa devoção, baseada na palavra de Deus, baseado na palavra dos santos padres da igreja e dos santos. Vários santos falaram sobre São José. Então gostaria de ler aqui um pouquinho a introdução, que diz assim: no século XVI, São João da Cruz, um dos maiores místicos da igreja, reconheceu humildemente que não tinha uma compreensão adequada da grandeza de São José, inspirado pelo grande amor que sua amiga Santa Teresa de Ávila tinha por São José. São João da Cruz tomou a firme decisão de conhecê-lo e amá-lo mais. Você conhece São José? Você sente-se que entende sua grandeza, o amor por você? A consagração a São José desvendará as glórias de São José como nunca. Chegou a hora de São José. Então esse é o momento de São José. Desde o ano que o Papa declarou o ano de São José até o presente momento. São José é o homem do silêncio nas Sagradas Escrituras. Ele fala pouco. Então ele é o homem do silêncio, da contemplação, da oração, mas não significa dizer que ele não está falando. Sim, ele está falando porque ele é o patrono da Santa Igreja Católica. Então depois claro, primeiro vem Deus, a Santíssima Trindade. Então abaixo da Santíssima Trindade está a Virgem Maria, abaixo da Virgem Maria está São José, isso falando de uma forma hierárquica. Então São José, ele é o santo que no céu, ele
não pede, ele manda e Deus faz e Deus obedece. Por quê? Porque ele é o pai do Verbo encarnado, ou seja, o pai putativo de Jesus. Essa é uma palavra meio esquisita, né? Mas é o termo teológico que nós usamos para designar São José como o pai de Jesus. Então a teologia chama pai putativo. Por quê? Porque não é o pai biológico de Jesus. Ele é o pai adotivo de Cristo, né? Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não teve um pai biológico. Uma mãe biológica, sim, um pai não, porque o seu pai é Deus. São José apenas foi um coadjutor para ajudar Nossa Senhora, para ajudar a Virgem Maria nessa caminhada que ela tinha que traçar. Então, diante da cultura machista dos judeus, não tinha como Nossa Senhora desenvolver todo o trabalho dela, a missão dela, somente ela e Jesus, diante de tanta perseguição e de preconceito e de discriminação com a mulher na sociedade judaica. Se não fosse São José, certamente Nossa Senhora teria sido apedrejada. Então, essa consagração, ela é uma preparação. Durante 33 dias você vai fazer os exercícios espirituais que está aqui neste livro, né? Este livro você pode comprar na internet, você dê uma pesquisada, compre, o livro não é muito caro, não chega a R$50 e você tem que fazer os exercícios espirituais como se faz na consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Grion de Montfort. Só que aqui são 33 dias em orações. Depois eu vou dar as datas para vocês, essas datas às quais vocês devem se consagrar a São José, porque existem datas específicas para se fazer essa consagração. É uma afirmação ousada, admito, mas realmente acredito que em nossos dias o Senhor deseja direcionar nossos corações, nossa família, paróquias, diocese e toda a igreja a São José. Esta ação do Espírito Santo na vida da igreja vem ganhando força há muito tempo. São José sempre teve um lugar especial no coração dos cristãos. Ao longo do século, santos, papas, místicos, ascéticos, leigos elogiaram e exaltaram a grandeza de São José. No século XVI, o Espírito Santo usou Santa Teresa de Ávila para tornar São José mais conhecido na igreja. Mesmo antes de Santa Teresa, santos como São Bernardo de Claraval, São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi enfatizaram a grandeza de São José. Em tempos mais recentes, o beato Guilherme São José de Chaminade, São Pedro Julião Emardi, a beata Petra de São José e Santo André Bessete mantiveram a devoção a São José bastante presente na vida do povo de Deus. Na verdade, Santo André Bessete iniciou a construção da maior igreja do mundo dedicada a São José, o Oratório de São José em Montreal, no Canadá. Esse santo, ele é um sacerdote espanhol, né? São José Mayenete, ele é do século XIX e promoveu fervorosamente a devoção a São José e à Sagrada Família. Aqui estamos falando de outro santo, profetizando um tempo de São José no futuro próximo da igreja. Então, essa profecia de São José Mayenete, ela está nesse exato momento se cumprindo. Então nós estamos vivendo esse tempo agora dedicado a São José, porque por algum tempo ele esteve esquecido da igreja. Não se falava, né? Somente no cano da oração eucarística, que se falava uma vez por ano de São José. Mas agora nós, em todas as missas, é obrigado o sacerdote a rezar por ele, invocando o nome de São José. No culto da Sagrada Igreja, da Santa Igreja, desde o início, Jesus, o Verbo de Deus, feito homem, gozou da adoção que lhe cabe, incomunicável, com o esplendor da substância de seu Pai, esplendor refletido na glória de seus santos. Desde os primeiros tempos, Maria, sua mãe, vem logo atrás dele, que nos quadros das catacumbas e das basílicas, sendo venerada como Santa Mãe de Deus. Mas São José, exceto por algumas referências aqui e ali nos escritos dos padres da igreja.
permaneceu em segundo plano por muitos séculos em sua ocultação característica, quase como uma figura decorativa nos quadros geral da vida do Salvador. Então aqui ele está falando que nas catacumbas de Roma, né, quando descobriram as pinturas, as iconografias nas catacumbas onde os santos moravam em Roma por causa da perseguição no Império Romano, se encontrou muitas pinturas de Nossa Senhora, do Menino Jesus, mas de São José não. Sempre uma imagem apagada dele. Por quê? Porque nós não conhecíamos a grandeza de São José. Mas se ele é o patrono da igreja, nesses tempos tenebrosos que nós estamos vivendo, nesses tempos de confusões espiritual, como Nossa Senhora tem dito nas mensagens, nesse tempo, queridos irmãos e irmãs, que a apostasia está tomando conta do mundo e da igreja, a perca de fé, a negação de Deus, a negação dos valores cristãos, éticos e morais, é preciso, meus irmãos, se espelhar em São José, principalmente porque nós estamos vivendo um tempo difícil na sociedade, onde a família está sendo atacada violentamente pelos poderes das trevas. Existem pessoas contra a vida, contra Deus, contra a família, que estão trabalhando 24 horas para destruir a família tradicional. É dentro da sociedade, é dentro da política, nas escolas e até mesmo dentro das religiões. Não somente dentro da Igreja Católica, mas também nas outras religiões estão travando esta briga contra a família tradicional. Pois Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a paternidade de São José. Deus quer que a gente peça a bênção de São José, a proteção dele. E quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que toda devoção, ela converge para Deus. Toda devoção nos deve levar à centralidade que é Jesus, que é a Santíssima Trindade. Por isso nós não podemos ter uma devoção, apenas uma piatice, uma devoção meia idólatra, que não coloca Jesus como o centro. Não, Jesus é o centro da nossa vida, mas os santos são setas, são luzes na nossa caminhada aqui nessa terra, que pode nos levar a Deus, que pode nos conduzir a Deus. Então, se você tem um amigo que conhece a palavra, você pode considerá-lo como uma seta, dizer, não, essa pessoa é luz, essa pessoa é uma luz no meu caminho, porque ele me mostra a Deus, ele me conduz a Deus, ele está me mostrando a luz que é Cristo. Então, o mesmo podemos dizer dos santos, Nossa Senhora, São José, os anjos, mas nenhum deles nós podemos colocar no lugar de Cristo. Ninguém pode substituir o lugar de Jesus, mas Jesus tem seus colaboradores, Jesus tem as suas setas que podem apontar o caminho da salvação para este mundo que vive nas trevas, que vive no pecado. Então todos os santos, eles nos apontaram o Cristo. Nenhum santo quis tomar o lugar de Jesus. E por que santo? Porque seguiram Jesus radicalmente, porque seguiram o Evangelho, foram pessoas fiéis ao Evangelho e deram até a sua vida por Cristo e pelo Evangelho, mas não negaram a sua fé. Então, antes de condenar os santos, leia primeiro a história. Vai estudar a história e a vida dos santos, que você vai ver por que eles são chamados santos. O que o vigário de Cristo afirma claramente é que agora é a hora de São José. Vivemos nos tempos modernos, tempos em que a igreja testemunha uma devoção inédita a São José. De acordo com o Papa João XXIII, Deus deseja que a devoção a São José se manifeste em nossos dias na forma de orações especiais, de entrega. Isso significa uma coisa em particular, é a hora da consagração total a São José. Então nós falamos tanto, né, da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort, e por que não falarmos agora da consagração a São José, se ele também faz parte da Sagrada Família de Nazaré? Então vou falar agora de São André Bessette, que foi um santo lá no Canadá que criou o maior santuário dedicado a São José. Então este santo, André de Bessette, construiu um oratório dedicado a São José em Montreal, no Canadá, que é ampliado, declarado uma basílica menor
e finalmente concluído em 1967. Hoje, o santuário é conhecido como Oratório de São José, sendo considerado por muitos como o centro internacional da devoção a São José. Aí outra coisa aqui importante, o Papa João XXIII inseriu o nome de São José no cano da missa da oração eucarística número 1, como eu tinha falado no início. E em 1989, São João Paulo II escreveu a Redemptoris Custio, exortação apostólica sobre São José. No ano de 2013, o Papa Francisco, cumprindo as intenções do Papa Emérito, que já se foi, o Bento XVI, inseriu o nome de São José em todas as orações, porque antes a gente só rezava na oração eucarística uma vez por ano. Então, a partir de 2013, é obrigatório na oração eucarística se pronunciar o nome de São José. No ano de 2020, o Papa Francisco decretou o ano de São José para a Igreja Católica, 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. Ele também escreveu Patris Corde, carta apostólica sobre São José, coração de pai. Então, olha quantas coisas maravilhosas o Espírito de Deus, o Espírito Santo está suscitando no século XXI agora sobre São José. Então, eu vou ler aqui rapidamente sobre a consagração, para não me prolongar muito no vídeo, e depois dar as datas às quais vocês podem fazer a consagração depois de fazer os exercícios espirituais 33 dias. Muitos cristãos se consagraram à Virgem Maria para se unirem mais a Jesus. Sem dúvida, a consagração a Maria é uma das melhores coisas que vocês podem fazer pela sua vida espiritual. A essência da consagração mariana é ajudá-la a tornar-se outra Maria. Para Jesus, uma companheira fiel, amorosa e confiável do Salvador. A consagração a São José é semelhante. Esta consagração ajudará a se tornar outro José, Jesus e Maria, ou seja, entregar-se inteiramente a São José. O ajuda a ser um companheiro fiel, amoroso e confiável de Jesus e Maria. No Novo Testamento, lemos que Jesus crescia em estatura e sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Você pode conferir em Lucas, no capítulo 2, verso 52. Sob o cuidado vigilante de seus pais. Esse crescimento também pode acontecer com você, se você se entregar aos cuidados paternos de São José. São Bernardo de Claraval explica como funciona. Podemos imaginar quem foi este brilhante José? Quem foi este bendito José? Pelo nome? Já que ele é honrado a ponto de ser chamado Pai de Deus. Seu nome significa aumentar. Então, o nome José vem da língua hebraica, significa aumentar. Quando São Bernardo de Claraval falou Pai de Deus, é porque Jesus, ele é homem e Deus. Não se esqueçam. São José, o aumentador, ele tem um amor paternal por você e o poder de aumentar a presença de Deus em sua vida, elevando os outros patamares na vida espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer crescer espiritualmente, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida matrimonial, como administrar a casa, como educar os filhos na lei de Deus da Santa Igreja, como vocês prometeram no dia do matrimônio de vocês, se apegue a São José. Você pai, você mãe que está passando por dificuldade com um filho rebelde, com um adolescente, e vocês também, jovens, obedeçam os seus pais, ame os seus pais, não deem desgosto aos pais de vocês, porque o maior tesouro que vocês têm são os seus pais. Então Deus quer um dia todas as famílias no céu, na eternidade com Ele. Família que reza unida, permanece unida para sempre, nos disse São João Paulo II. Então, amados do Senhor, eu vou agora ler para vocês as datas que vocês podem estar fazendo a consagração a São José depois dos exercícios espirituais dos 33 dias. Lembrando que se você quer fazer essa devoção, que o Frei Gilson também recomenda, ele explicou no seu canal, vocês têm que comprar esse livro aqui. Então, você pode iniciar os 33 dias no dia 23 de dezembro, na festa
dos Santos Esposos, e a consagração você fará no dia 23 de janeiro. Você também pode iniciar no dia 1º de janeiro, a festa da apresentação do Senhor, e realizar a consagração no dia 2 de fevereiro. Você também pode iniciar essa consagração no dia 15 de fevereiro, a solenidade de São José, dia 19 de março, você estará realizando a sua consagração. Você também pode iniciar no dia 11 de abril e fazer a consagração no dia 13 de maio. Depois nós temos aqui o início dos 33 dias, 16 de julho, Nossa Senhora de Quinoque, de Nossa Senhora do Carmo, e fazer a consagração dia 17 de agosto. Depois tem 30 de setembro, e você realiza a consagração no dia 1º de novembro. 8 de novembro, Nossa Senhora de Loreto, e realiza a consagração no dia 10 de dezembro. Depois novembro, que é a festa da Sagrada Família, e você realiza a data em dezembro. Sendo que em dezembro você pode escolher a data que você quer fazer a consagração a São José. Então vocês poderão encontrar essa informação na página 23 do livro A Consagração a São José, quando assim vocês adquirirem o livro. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a catequese de hoje ela é bem breve. Eu não quero me prolongar muito, né, para os vídeos não ficar muito longo, muito extenso, porque senão as pessoas não têm paciência de escutar, de ouvir. Vocês também poderão ouvir esta explicação no podcast. Depois eu vou deixar o endereço também na descrição do vídeo. Então, antes da bênção final, eu gostaria de fazer a consagração a São José, que ela foi ensinada por São Bernardo de Sena. Ó meu amado José, adotai-me como vosso filho, tomai o vosso encargo, minha salvação. Olhai por mim dia e noite, preservai-me das ocasiões de pecado, obtende para mim a pureza do corpo, mediante vossa intercessão junto a Jesus. Concedei-me um espírito de sacrifício, humildade e abnegação, um ardente amor por Jesus no Santíssimo Sacramento e um amor doce e terno por Maria, minha mãe. São José, ficai comigo na vida, ficai comigo na morte e obtende-me um julgamento favorável de Jesus, meu misericordioso Salvador. Amém. São José também, queridos irmãos e irmãs, é o padroeiro dos doentes, dos enfermos, da família e da Santa Igreja. Então, eu quero que vocês tenham mais amor a São José. Tenho certeza que lendo esse santo livro, vocês vão ter mais amor, mais devoção, mais respeito por São José e mais compreensão quem ele foi, quão ele foi importante no plano da salvação. A Santíssima Trindade quis precisar de José para ser o amparo de Maria Santíssima, para ser o custódio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo numa sociedade tão turbulenta, a qual ele vivia juntamente com Nossa Senhora naquele tempo. Então eu gostaria aqui de mandar o meu abraço para as pessoas de outros países que estão acompanhando as nossas catequeses, né? Eu fico muito grato, muito honrado por esses irmãos. Então eu gostaria de mandar aqui o meu abraço para os irmãos no Canadá, na Colômbia, em Portugal, também na Itália e agora na Venezuela. Então, queridos irmãos e irmãs, que vocês recebam o abraço do Padre Clériston, o abraço, as orações. Vocês todos estarão nas minhas orações, pode ter certeza. E que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela intercessão de São José, abençoe cada um de vocês. Meus queridos amados, não esqueçam de vocês dar o like no meu vídeo, de vocês compartilhar com seus familiares e de se inscreverem no meu canal. Então este canal não é para polemizar, não é para brigar com ninguém, é para evangelizar e para falar de Deus. Também se eu entender que eu tenho que trazer um assunto polêmico aqui, eu vou trazer. Porque eu sou um padre, eu sou um pastor da igreja e eu não posso ter medo de falar a verdade, porque a verdade cura, salva e liberta. Agora o diabo é que não gosta de ouvir a verdade, né? Nós padres sempre somos retalhados quando falamos a verdade, para o bem das almas, para o bem dos fiéis. Mas os fiéis no mundo moderno que nós estamos vivendo hoje não querem ouvir a verdade. Eles querem padre relativista, padres relaxados, que não falam e que não denunciam o pecado. Pois bem, essas almas que esses padres estão conduzindo, eles não estão conduzindo essas almas para o céu, estão conduzindo para o inferno, para o caminho da perdição.
Então, meu objetivo, minha missão é levar as almas para o céu, para Jesus. Essa é a missão do padre. Não estou aqui criticando meus irmãos no ministério, mas se tem padres que são fiéis a Jesus e à doutrina, por que então ficar criticando nós que procuramos viver a fidelidade do magistério e da doutrina da Santa Igreja? Mas a gente reza, né, por esses irmãos no sacerdócio que às vezes envergonha a Igreja e o catolicismo, que às vezes envergonha o Evangelho. Precisamos rezar, meus irmãos, pela conversão dos sacerdotes no mundo inteiro, né? Essa semana, domingo, nós celebramos o Dia do Padre, né? Então vocês rezem para que nós possamos ser mais santos. Vamos agora receber a bênção de Deus pela intercessão de São José e da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, te abençoe e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.